Olá, eu sou o António Tadeia e estou aqui hoje para vos falar dos jogos das equipas portuguesas nas competições europeias a meio da semana. Já na quarta-feira, o Olympique de Marselha Futebol Clube do Porto encontram-se o 6º da Liga Francesa e o 4º da Liga Portuguesa. O Marselha tem 18 pontos em 9 jogos, mas se ganhar os 2 jogos em atraso, em casa com o Nice e o Lens, iguala o Paris Saint-Germain na frente da tabela. O Futebol Clube do Porto, por sua vez, soma 13 pontos em 7 jogos e vai a 6 do líder, que é o Sporting. Na Champions, contudo, e é isso que interessa, o Futebol Clube do Porto já ganhou 2 vezes, ambas em casa, contra o Marselha e o Olympiacos, enquanto o Olympique de Marselha perdeu os 3 jogos e é a única das 32 equipas da prova que ainda não fez qualquer golo. Este é, portanto, já se viu um jogo fundamental para a equipa de André Vilas-Boas e tudo aquilo que não seja uma vitória equivalerá a um afastamento precoce da competição. Já os comandados de Sérgio Conceição quererão com certeza pontuar para meter pressão em cima do Olympiacos, que ainda vai ter que jogar em França. O Olympique de Marselha não joga desde o dia 6 de novembro, pois viu adiada a recepção ao Nice e em casa ganhou apenas um dos 5 jogos que já fez esta época. Esse jogo foi a vitória por 3-1 contra o Bordeaux. Em contrapartida, já perdeu em casa 2 vezes, os 3-0 com o Manchester City e 2-0 com o Saint-Étienne. No último jogo, o tal a 6 de novembro, o Marselha ganhou por 1-0 fora ao Racing de Estrasburgo. Foi a 3ª vez apenas nesta temporada em que não sofreu golos. O Futebol Clube do Porto, em contrapartida, vem de 3 vitórias seguidas. Foram os 2-0 ao Fabril, antes disso 3-1 ao Portimonense e os 3-0 com que ganhou em casa a esta equipa do Marselha. A vitória no Barreiro contra o Fabril inverteu uma tendência recente negativa nos jogos fora, que incluía 2 derrotas, 3-2 em Paços de Ferreira e 3-1 em Manchester com o City. Esse jogo no Barreiro foi também a 2ª vez em 5 jogos fora esta época que o Futebol Clube do Porto manteve a baliza a 0. A outra foram os 5-0 com que ganhou a Boa Vista no Bessa. Curioso é que nos últimos 5 jogos do Olympique de Marselha, só uma das equipas marcou e a outra ficou naturalmente em branco. Antes deste 1-0 em Estrasburgo, houve o duplo 0-3 contra o Futebol Clube do Porto e o Manchester City, uma vitória por 1-0 em Lorient e a derrota por 1-0 em Atenas com o Olympiacos. No caso do Futebol Clube do Porto, ambas as equipas marcaram em 2 dos últimos 5 jogos e este índice sobe para 5 em 10, metade, portanto. Além disso, o Olympique de Marselha não marca um golo na primeira parte há 5 jogos. O último fê-lo Thauvin ao Bordeaux no dia 17 de outubro. O Futebol Clube do Porto, em contrapartida, marcou nas últimas 9 primeiras partes. A última vez que chegou ao intervalo a 0 foi no tal jogo do Bessa, que acabou por ganhar por 5 golos sem resposta. Na quinta-feira, o primeiro jogo a envolver equipas portuguesas é o Sporting Clube Braga Leicester. Os bracarenses têm de ganhar para continuarem a pensar no primeiro lugar e para manterem a distância para o segundo. Os ingleses, por sua vez, se ganharem, resolvem já a questão. Desde a derrota caseira com o Santa Clara, 0-1 no dia 25 de setembro, o Sporting Clube Braga tem sido intratável nos jogos em casa. Ganhou os 3 que fez. 2-1 ao Nacional, 3-0 ao AEK e 1-0 ao Famalicão. Aliás, desde essa derrota com o Santa Clara, o Braga ganhou 8 dos 9 jogos realizados. A exceção foram precisamente os 4-0 que apanhou em Inglaterra do Leicester. O Leicester, por sua vez, acaba de apanhar 3-0 do Liverpool na Premier League, fora, mas antes disso tinha ganho todos os jogos na condição de visitante. Foram 3-0 ao West Bromwich, 5-2 ao Manchester City, 1-0 ao Arsenal, 2-1 ao AEK e 4-1 ao Leeds United. A derrota em Anfield, de resto, interrompeu uma série de 6 jogos consecutivos do Leicester, sempre a ganhar. Mais à noite há um Glasgow Rangers-Benfica. As duas equipas seguem na liderança com 7 pontos e, por isso mesmo, quem ganhar obtém desde já uma vantagem decisiva para a qualificação. O empate na Luz, 3-3, com golo de Darwin Núñez já no período de descontos, foi o único dos últimos 12 jogos que esta equipa do Rangers não ganhou. Aliás, os escoceses ainda não perderam esta época, somam 18 vitórias e 3 empates nos 21 jogos feitos. Desde esse jogo na Luz, o Benfica tem sensações distintas. Perdeu em casa por 3-2 com o Sporting Clube Braga e agora ganhou por 1-0 fora ao Paredes na Taça de Portugal. Na Taça, mantendo a baliza a 0, o Benfica interrompeu uma série negativa com 9 golos sofridos em 3 jogos. É que além dos 3 que apanharam do Braga e do 3-3 com o Glasgow Rangers, já tinha perdido por 3-0 com o Boa Vista antes disso. E pronto, estas foram as minhas antevisões dos jogos desta semana. Brevemente estarei de regresso com mais estatísticas.